bem-vindos ao Gente que Fala pela Rádio Trianon, de meio-dia a 1, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, Santos, AM 810 e AltV, www.altv.com.br, reapresentação 6 da tarde, também TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, nossa fanpage Facebook/programa Gente que Fala. Recentemente, o empresário João Dória esteve conosco, participando do Gente que Fala no seu formato tradicional, e nós o convidamos para que ele participasse do Gente que Fala. Ele se identificou naquela oportunidade como pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, para que a gente pudesse abordar exatamente este assunto, a Prefeitura da cidade de São Paulo, a candidatura à Prefeitura da cidade de São Paulo. João Dória, agradeço a tua gentileza de ter aceitado o convite. Boa tarde, um grande prazer estar aqui mais uma vez com você. Calazans, muito obrigado também, a oportunidade de estar com você é um enorme prazer. E com vocês que estão nos ouvindo e nos assistindo aqui, tanto pela AltV, como também pela Rádio Trianon. Marcos Calazans, a voz do Calazans é identificada com a Rádio Trianon. Durante muito tempo apresentou aqui Microfone Aberto, onde todos se manifestavam diretamente, por isso justifica com muito prazer, né, poder tê-lo aqui, Calazans. Obrigado, querido Zanca. Obrigado, João. É um prazer enorme estar, depois de algum tempo, voltando a conversar com os ouvintes da Trianon e com os telespectadores. Esse programa sensacional, delicioso, informativo, chamado Gente que Fala. Dória, na oportunidade que você esteve aqui no Gente que Fala, você se referiu à sua candidatura, por que, né, optou pela política partidária, que já exerceu cargos executivos, né, dentro da política, dentro da administração pública, mas a pergunta que eu não tive a oportunidade de fazer é por que iniciar na política por um cargo majoritário? Todo mundo começa pelo legislativo, vereador, deputado, mas você, a tua estreia na política pretende a Prefeitura de São Paulo. Zancopé, cada um vai aonde sente que tem competência para ir. A minha competência é no executivo. Eu não sou um legislador, eu não tenho vocação legislativa como teve meu pai. Admiro os que têm. Eu não tenho essa vocação. A minha vocação, eu sou empresário. O empresário gosta de executar, fazer, cumprir tarefas, liderar processos. É o que eu sei fazer. E eu acredito que no âmbito da política e da política pública, especialmente na cidade de São Paulo, é onde eu me sinto útil, me sinto vocacionado e determinado para isso. Vou acrescentar, o cargo de prefeito de São Paulo, eu posso colocá-lo pelo menos como o quarto mais importante. Eu diria que é o terceiro mais importante, né? O presidente da República, o governador do estado de São Paulo, aí eu posso colocar o Rio de Janeiro, mas seria a Prefeitura de São Paulo, é o terceiro cargo mais importante. É uma aspiração muito grande. E também o terceiro orçamento da República, sim. Se você olhar por esse prisma, é muito importante, sim. É uma responsabilidade expressiva, mas eu estou disposto, estou preparado, faço parte de um partido que tem consistência, tem história, tem trajetória, que é o PSDB, com seus partidos aliados, mas tem uma trajetória e tem uma inspiração aqui em São Paulo especificamente, desde que foi um dos grandes prefeitos, se não o maior prefeito da cidade de São Paulo, Mário Covas, que administrou essa cidade, e também o próprio Serra, que foi um administrador, embora não tenha cumprido todo o seu mandato, depois ele disputou e ganhou o governo de São Paulo, mas foram duas gestões muito eficientes, muito inovadoras, muito transformadoras na cidade de São Paulo. E mais do que tudo, São Paulo precisa de uma gestão eficiente, transformadora, participativa e descentralizada. Os que estão nos ouvindo pela Trianon e que nos assistem aqui pela AltV, sabem disso, basta você andar pelas ruas em qualquer bairro, em qualquer região da cidade, não importa se de classe média ou as regiões periféricas da cidade, Zona Sul ou Zona Leste, a cidade de São Paulo está lamentavelmente abandonada. Marcos Calazans, no seu microfone aberto, sempre havia reclamação de paulistanos sobre a cidade de São Paulo. Tem alguma que você destacaria já? São muitas. Dória está aqui aproveitando. Quero até aproveitar até para saber quais são as ideias do João Dória, caso se eleja prefeito.
Um dos itens que me incomoda muito, e sei que é um consenso entre os paulistanos, é a segurança de São Paulo. Você morre de medo. Seu filho sai de noite para uma festa, tua filha, tua neta, tua sei lá quem, enquanto não chega, você fica no desesperado. Você Coração não dorme, na mão. você fica com o coração na mão. E a iluminação da cidade de São Paulo é um fator, no meu ponto de vista, primordial para dar, primeiro, a sensação de segurança e também a melhorar a segurança do paulistano. São Paulo virou um breu total. Aonde você vai, em qualquer bairro da cidade, em qualquer região, é aquela coisa escura, tétrica, proporcionando o que o bandido quer. E se não tem bandido, você já vê o bandido imaginário, você fica apavorado, aonde quer que seja. A iluminação de São Paulo está na mão da Ilume. O ano passado, o prefeito Haddad divulgou uma notícia que estaria fazendo uma PPP para mudar o sistema de iluminação da cidade. São mais de 600 mil pontos. De vapor de sódio para LED. Eu não escutei mais falar na história. Eu não sei mais o que aconteceu, porque os assuntos morrem. A cidade continua um breu. A iluminação continua péssima. Continua péssima. Não se falou mais nisso. Eu não sei o que aconteceu na época, eu fiquei até surpreso. Fiquei surpreso pela péssima gestão que ele está fazendo. Eu fiquei, deu uma bola dentro e acabou. João, o que você pensa? Quais são as suas ideias para tentar acender a cidade de São Paulo? Olha, Calazans, você tem razão. A cidade vive um breu. Parece a cidade do tempo do Lampião. Né? Não do Lampião lá do Nordeste, da iluminação por Lampião, a gás. Um atraso muito ruim e sem contar a falta de reposição. A quantidade de lâmpadas queimadas de iluminação pública que você observa nas ruas e avenidas é muito grande. E iluminação é um fator de segurança, sim. Muito importante, inclusive, como determinante para melhorar não só a sensação de segurança, como para oferecer segurança. Lamentavelmente, esta boa medida, repito, de uma PPP para permitir a ação privada na substituição das luzes de vapor de sódio, a iluminação pública, por LED, foi interrompida. Isso era comandado até por um empresário, uma boa pessoa até, que saiu da administração do prefeito Fernando Haddad, o Wilson Poit, que tinha a SP Negócios, o comando da SP Negócios e da SP Tours. Ele, aliás, comandava duas PPPs, a PPP da iluminação pública e a PPP para a privatização, que o PT não gosta de usar essa expressão, do Parque AMB. E houve um retrocesso nisso. Eu também, hoje, não sei se o tema da iluminação, através da Ilume, vai evoluir com as PPPs. Mas o que eu posso afirmar aqui a você, aos nossos ouvintes e telespectadores, é que nós vamos fazer o programa de privatização da iluminação pública na cidade, através de PPP ou da privatização direta, para permitir que, através de edital, empresas nacionais ou internacionais possam assumir a iluminação, a responsabilidade para a iluminação pública na cidade, extraírem o benefício, evidentemente, da exploração pública desse serviço e processar num prazo curto, ou seja, no máximo em 18 meses, a troca completa da iluminação nas principais ruas, avenidas e praças da cidade pela iluminação de LED, que é melhor, mais intensa, mais econômica e mais moderna. E ao lado disso, um outro ponto importante, que não foi objeto de nenhuma medida, nem sequer prenunciada pelo governo atual, que é a instalação de câmaras de segurança. Câmaras de segurança, hoje, é um elemento de tecnologia, Zanca, muito mais barato do que era 5, 6 anos atrás. Hoje é um elemento de baixo custo, tecnologia de baixo custo e de alta eficiência. E os bandidos, os meliantes, temem e morrem de medo da existência de câmara, porque a câmara estabelece a criminalização, claro, é um elemento condenatório para o criminoso. Então, onde tem câmara, normalmente não há criminoso. Ou ele tem a capacidade, a condição de eliminar a câmara, ou ele simplesmente foge para um ambiente onde não tem a câmara. Então, ampliar as câmeras para permitir que a captação da imagem garanta segurança nos bairros e na cidade, esse será um investimento que a Prefeitura vai realizar. Inclusive utilizando as câmeras que hoje, nas vias públicas, são utilizadas apenas para multar os paulistanos e os brasileiros que vivem em São Paulo. Ora,
as mesmas câmeras, a imagem é rigorosamente a mesma, que funciona exclusivamente para multar, serão utilizadas menos para multar e mais para proteger o cidadão na cidade de São Paulo. João Dória, tem um problema que você possa considerar o maior problema de São Paulo? Se tem, qual a solução? Tem, Zancopé, é a saúde. Esse é o mais grave problema. Talvez não afete a população de classe média, mas afeta gravemente a população de baixa renda na cidade. É de longe o problema mais grave, o problema mais desumano na cidade de São Paulo. Então essa será a prioridade número 1, número 2 e número 3 da nossa gestão. É resolver o problema da saúde, levar saúde de qualidade, com eficiência, 24 horas por dia, para a população, especialmente a população carente da cidade de São Paulo. E buscar também inovação na saúde. Estimular as OS, as organizações sociais, para permitir mais agilidade, melhor eficiência, salários mais adequados, funcionamento com melhor tecnologia, assistência e digitalização, para permitir aquilo que exatamente nesse momento está fazendo aqui o Calazans, consultando o seu celular. O celular vai permitir que a população, hoje, 98% da população residente na capital de São Paulo tem celular. E o celular vai ajudar a população a ter um atendimento melhor, ao invés do cidadão, ele ou ela, senhor ou senhora, não importa a circunstância, ficar buscando um pronto-socorro municipal ou uma AMA, ele vai, num acesso em poucos segundos no celular, identificar aonde mais perto ele pode ter o atendimento que ele precisa na circunstância da emergência que ele está sofrendo. E vamos buscar recursos. Não há outro caminho para a saúde, assim como para a educação, senão o aprimoramento, melhor eficiência de gestão, descentralização e recursos. É impossível fazer saúde pública de qualidade sem recursos. Você pode melhorar a gestão, eliminar a corrupção, reduzir drasticamente a corrupção e melhorar a eficiência do trabalho daqueles que são servidores públicos, terceirizados ou diretos, na saúde pública, mas sem recursos você não consegue. Aonde vamos buscar esses recursos? Nos programas de privatização que nós vamos implantar na cidade de São Paulo e poderemos falar na sequência. Você sabe que eu sou muito sincero nas coisas que eu penso e, enfim, acabo falando mesmo. Eu fico até meio chocado com o João, porque a gente está acostumado com um tipo de político diferente, né? Não é verdade? Não, é verdade. Cá para nós, né? Uma coisa diferente. Aí chega um jovem, né, empresário de sucesso, Obrigado. Com uma visão totalmente diferente do que a gente está acostumado, num momento que o país está buscando uma virada na política e nisso tudo, e você fica extasiado, né? João, eu gostaria muito que você tivesse um grande sucesso mesmo nessa empreitada, porque é uma experiência que eu acho que nós devíamos passar. Obrigado. Para fugir dessa coisa que a gente vem passando tanto tempo, e chegando a esse ponto que nós chegamos. Até os especialistas políticos estão dizendo que você é uma, como é que eles falam? Outro dia eu li uma coisa que o cara fala, é uma pule, que pule é negócio de jogo de cavalo, Pule né? é aposta de cavalo. A pule premiada, pule, sei lá. Sim. Que você seria teria Uma grande, aposta, né, como ele chama, uma aposta favorita. Por todas essas razões que eu estou falando. E acho que sim, acho que tem mesmo essa possibilidade. Tomara que você consiga esse teu objetivo, porque acho que seria uma experiência que todos nós temos que passar. E o que já foi uma vitória, no meu ponto de vista, enorme, essa sua vitória dentro do Nas partido. prévias do PSDB. Sim, Não é? Verdade. Eu não esperava, honesto e sinceramente, quando eu soube quem eram os candidatos, na minha cabeça nem passou João Dória. sim. E foi a surpresa que foi. Não é? O que prova a força com que você vem vindo nessa tua candidatura. Muito bem, mas eu queria aproveitar e tratar de um assunto que também me incomoda, não a mim, a todo mundo. Quero falar das enchentes. Eu já estou vendo, agora nós estamos passando por um momento de calor absurdo, né? Estava falando para o Zancopé. Eu vim de carro para cá com ar-condicionado e cheguei aqui pingando. Quer dizer, você não tem mais como fugir. O outono mais quente dos últimos anos. Pois é, mas as chuvas chegarão já. E nós vamos acabar assistindo aquilo tudo de novo.
alaga tudo, o cara perde a casa, perde os móveis, a geladeira, a comida boia, o filho... Tudo isso nós vamos assistir outra vez. Não é possível que não tenha uma saída para isso, João. O que você pensa dessa história? E eu lamento concordar com você, porque ano após ano é impressionante. O problema prossegue e piora, evidentemente. Algumas exceções. Em alguns momentos, aí eu tenho que fazer o destaque para o prefeito Mário Covas, o destaque na gestão Serra e até, para ser justo, embora ele não faça parte do nosso arco de aliança, em relação ao Kassab, ao Gilberto Kassab. É uma questão de uma visão republicana e justa. A solução existe, é uma solução de infraestrutura. E ela não é caríssima, ela não é inviável, ela não é impossível nem demorada. É diferente do transporte. O transporte é uma solução cara e demorada. Existe também, mas se for pelos trilhos, ela é muito cara e muito demorada. Mas se houver tempo, a gente pode falar a outras soluções também. Neste caso específico das enchentes, são os piscinões. Não há nada mais adequado e mais recomendável do que a implantação dos piscinões para você ter a drenagem do terreno e evitar as enchentes. Os piscinões, onde foram implantados, ajudaram. Aonde você tem os piscinões e estão em manutenção adequada, você não tem enchente. Onde não existem os piscinões e não há nenhuma outra alternativa, é tragédia atrás de tragédia. Aliás, é triste, muito triste, pessoas que já vivem numa situação de marginalidade, vivem uma situação de penalidade. João, é ridículo, o cara tem que fazer uma compota na porta da casa dele para a água não invadir. Quer dizer, é o fim do mundo. Parece que você está lendo uma notícia do século XVIII. Exatamente. E não do século XXI. Não faz o menor sentido. Isso é prova do abandono, falta de planejamento e de ação pública. Você diz, olha, custa uma fortuna, como custa o metrô, é compreensível que um país empobrecido como o Brasil, uma economia recessiva como vive o país, culpa do PT, do Partido dos Trabalhadores, você tem a limitação de recursos para a implantação de investimentos tão elevados. Não é a única culpa, mas é um fato. Agora, investimentos possíveis e prioritários como esse é dissídia, é falta de planejamento, falta de atitude, falta de liderança e falta de humanidade em relação à cidade de São Paulo. Mas, João Dória, tem a parte da população que é a mais difícil nesse caso das enchentes que o Calazans citou. E eu me lembrei agora, como repórter, acompanhei o prefeito Mário Covas tirando mais de 200 pneus do Tamanduateí em frente ao mercado municipal. Depois a prefeita Irundina retirando o sofá ali no Tabuão, né, acompanhando tal, a retirada de mobília, não é um sofá, né, tinha guarda-roupa, tinha tudo que se possa imaginar naquela limpeza de córregos que ela fez, né? A Sabesp, uma vez, encontrou uma carcaça de um Fusca numa adutora, entupiu a adutora, a carcaça do Fusca. Então, tudo isso que você fala, se não tiver a parte da população, é muito difícil de ser executada. Como é que você imagina conseguir isso? É bem lembrado, Zancopé. A população tem que ajudar, mas o poder público tem que fazer campanha. Você não pode imaginar que a população, sem estímulo, faz. Não faz. Como é que você combate agora o mosquito que traz a epidemia? Com campanha. Você não vai imaginar que a população tenha, vamos dizer, a sabedoria e o gesto e a iniciativa de tomar todas as medidas que poderia tomar. Quando você tem campanha no rádio, na televisão e agora na internet, você tem resposta. A população responde, como está acontecendo agora em relação a esta epidemia do mosquito. Em relação a isso, é preciso ter campanhas constantes, utilizando inclusive esse mecanismo aqui do rádio e da televisão, para estimular a população a não jogar lixo, não jogar restos de móveis, de pneus ou do que quer que seja, em córregos, em rios ou na beira da calçada. Então, a prefeitura tem que estimular, assim como o cata-bagulho. A prefeitura tem que ter um programa de cata-bagulho. Além das áreas, vamos dizer, dos ecopontos já existentes, uma boa medida, por sinal, mas insuficiente, porque os ecopontos não são tão próximos assim. E o cata-bagulho ajuda que você, ao discar um número 24 horas por dia, você tenha, em menos de 24 horas, um caminhão que retire o bagulho da porta
ou do ponto aonde ele está e precisa ser retirado, e possa ser colocado e administrado corretamente para reciclagem, para destruição ou para aquilo que for que não represente risco para a cidade, principalmente para entupir os bueiros e as bocas de lobo. É preciso, portanto, campanhas educativas e uma ação de eficiência da prefeitura nesse sentido também. Você vai dizer, isso custa uma fortuna? Não, isso custa gestão, eficiência e atenção gerencial. É por isso, Zancopé, que eu venho do setor privado, não estou querendo desqualificar nenhum político, não, mas quando você vê uma cidade com tantos problemas como São Paulo, as soluções muitas vezes não são complexas, elas são objetivamente simples, mas precisam ser tomadas. Você precisa ter gente competente, você precisa ter descentralização. Você não vai imaginar que um prefeito lá do viaduto do Chá consiga administrar todos os problemas da cidade, inclusive de depósito de lixo. Agora, quem tem que fazer isso? As prefeituras regionais, que, aliás, já vou tirar esse título de subprefeituras e subprefeitos. Serão prefeitos ou prefeitas regionais, prefeituras regionais, e com ação 24 horas na defesa, na proteção dos bairros e dos cidadãos. Descentralização, participação, eliminar a burocracia, agilizar processos em benefício da cidade e dos seus cidadãos. Quando você diz que coloca um serviço à disposição da população 24 horas, eu me lembro do PSIL, que diz lá que é 24 horas, mas se precisar do PSIL 2 horas da madrugada... você vai ficar ele fazendo faz PSIL para você até as 10 horas da manhã, porque ninguém vai te atender. É só um exemplo do que eu imagino esta prestação de serviço que você colocaria à disposição. Como superar isso? Falta de gerenciamento. Você precisa ter programas, metas para serem cumpridas, assim no setor privado. Qualquer empresa privada, você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo aqui, você tem meta para cumprir, objetivo para alcançar, é assim. Agora me diga, qual é o objetivo a ser cumprido na Prefeitura de São Paulo? Nenhum. Nem as promessas do prefeito. O prefeito é o prefeito de 1/3, né? Quando muito. Ou seja, conseguiu atingir 1/3 de tudo que prometeu. 70% ficou no caminho. Quando muito. Quando muito, com exceção das ciclovias... Eu não posso deixar de dizer que as obras contra enchentes dele se resumem a placas, área sujeita à inundação. Não, é o limite. É isso, hoje é isso. Você tem uma placa, não é gozação que o Zancopé está dizendo. Você tem uma placa nos locais sujeitos à inundação. O Tribunal de Contas do município escrito, próximo área aqui, sujeito, cuidado. Cuidar, área de assalto, área de roubo. Área de meliante. É o fim não do faz mundo. sentido isso. Você precisa ter atitude, mas você precisa ter programas, metas para serem cumpridas pelos secretários, pelas prefeituras regionais, pelas áreas de atuação da prefeitura. Além do que, é uma ação mais integrada com o governo do Estado, se possível com o governo federal. Mas o que está mais próximo da prefeitura é o governo do Estado de São Paulo. É perfeitamente possível você ter ações integradas. Essa área mesmo das enchentes, o governo do Estado tem programas muito bons e muito efetivos para ações casadas com a prefeitura. Eu não estou dizendo que haja conflito, não há, diga-se de passagem, entre o prefeito Fernando Haddad e o governador Geraldo Alckmin, mas não há demanda, a demanda é pequena e a integração se faz muito tenuamente. Você precisa de líder. A cidade de São Paulo precisa de um líder, alguém que lidere a cidade, que faça a zeladoria, gerentão, né? Um gerentão. que faça a grande zeladoria da cidade, que tenha amor pela cidade, que durma pouco, trabalhe muito e seja efetivo. E cobre. Cobrou, não foi eficiente, tem mais uma chance. Na segunda, troca. Põe gente eficiente. Meta para ser cumprida e prêmio para oferecer, mesmo que o prêmio seja um gesto do prefeito. Ao conceder uma entrevista, dizer, o administrador, o prefeito regional lá do Butantã, ou o prefeito regional de Hermelino Matarazzo, merece os cumprimentos, porque ele resolveu o problema A, B e C com atitude, com discernimento e trabalhando bastante. Vocês falaram agora há pouco na ex-prefeita Erundina, e ela foi quem destravou a história dos camelôs. Olha, São Paulo, claro que a fase que o país está passando também está ajudando, mas virou qualquer coisa, né? Virou qualquer coisa. Você sabe? Liberou geral. Eu fui na última movimentação na Paulista agora. Você não conseguia transitar na Paulista. Tá, o número de camelôs. Então, por um lado, você tem um número de camelôs extraordinário. E, por outro lado, você tem um número de indigentes extraordinário que precisam ser cuidados. Essa gente tem que ser cuidada. Fora os drogados. Né? Fora os drogados, mas você tem que pegar essa gente e tratar. Claro. E não ficar espalhando pela cidade parecendo uma Bangladesh.
Sabe, é uma coisa horrorosa aquilo que você falou, quer dizer, a cidade está absolutamente abandonada. Eu fico triste de ver o estado que está a cidade de São Paulo. A Uma cidade coisa em horrorosa. abandona, você tem razão. E repito, qualquer telespectador que esteja agora nos acompanhando pela AltV, pelos canais da AltV e os ouvintes da Rádio Trianon, olhe do seu lado. Se você está no automóvel, olhe para frente, à sua direita ou à sua esquerda. Você não vai ver nada que demonstre zelo pela cidade. Nada. Faça a experiência agora. Olhe pelo vidro do seu carro, à sua esquerda, à sua frente ou à sua direita. Você vai ver sujeira, pichação, mendigos, má manutenção do asfalto, iluminação pública que não funciona, serviços que não acontecem, na zeladoria mínima da cidade, mínima, aquilo que você vê a olho nu, fora o que você não consegue ver e que também não funciona. É preciso ter amor e vontade, você só protege, você só trabalha por aquilo que você gosta. Então o prefeito Fernando Haddad, eu não quero fazer crítica pessoal a ele, mas ele não ama São Paulo, não é uma pessoa que tem amor pela cidade. Uma pessoa que tem amor pela cidade acorda cedo, trabalha o dia inteiro, está na rua e está presente. Calazans, e eu queria também para vocês, a pessoa que fica dentro de um gabinete o dia inteiro não consegue ter o pulso da cidade, você precisa estar na rua, precisa estar presente ao lado da população, até para verificar, primeiro, se os serviços da prefeitura estão sendo feitos. Depois, identificar os problemas também, a olho nu, para que você possa, como líder, exigir que os seus subordinados e a equipe de profissionais da prefeitura tenham atitude. E é isso que nós vamos fazer. E esse esforço vai ser um esforço de horas. Não tem segredo para isso, é trabalho. Trabalho, dedicação e boa equipe, bom time de pessoas trabalhando pela cidade. João Dória, você conhece São Paulo? Conheço razoavelmente São Paulo e tenho por São Paulo, é a minha cidade, a cidade onde eu nasci, onde eu vivi. Essa pergunta eu não posso deixar de fazer, né? Porque... Mas é mais do que conhecer São Paulo, é preciso ter a sensibilidade em relação à cidade. Porque parece ironia da minha parte. Não, faz sentido, da cidade de São Paulo, né, tem que conhecer, não saber, não apenas a enchente, encheu, eu sei que enche, né? Não há como um prefeito conter uma enchente porque não tem uma parceria direta com São Pedro. Claro, ele precisa conhecer, mas ele precisa ter a sensibilidade para exercer também o seu mandato pela cidade e pela população da cidade. Senão seria muito fácil. Pega um guia turístico do mais habilitado e põe eles para ser prefeito. Ele conhece tudo. Ruas, bairros, CEP, sabe tudo. O que acontece na Zona Leste, na Zona Sul. Ou põe um Waze, né? Põe uma tela grande e o Waze. Agora, você precisa ter sensibilidade, capacidade de formar equipe, formar time. Não pode ser uma pessoa pretensiosa, orgulhosa e dizer, não, eu resolvo todos os problemas da cidade. Você não resolve. Você e uma equipe e mais a própria população tem que ajudar a cidade. Senão, o próprio problema que o Calazans colocou, as pessoas que jogam lixo nas ruas não estão contribuindo para a cidade, estão prejudicando a cidade e a si próprias. Então, é preciso que você dê e ofereça exemplos positivos para a população e tenha um time de trabalho, forme uma equipe de trabalho, como é no setor privado. Não há nenhuma empresa bem-sucedida, nem em São Paulo, nem no Brasil, nem no mundo, de um único líder. Uma empresa é um time, é um composto, é um coletivo. Então, isso precisa haver também na administração pública. Não tem o salvador, não tem o Waze, não tem o guia turístico capaz de administrar a cidade simplesmente porque conhece a cidade. Você precisa ter a capacidade de reunir pessoas, talentos e exercer a administração na forma em que ela precisa ser executada. Você pretende ficar o tempo todo no gabinete ou se sair? Boa pergunta. Zancopé, tecnicamente eu preciso ter até logística para isso. Eu pretendo, de manhã, fazer o expediente na prefeitura. Você tem um expediente, você tem um rito, você tem procedimentos que você tem que assinar e que dependem da presença física do prefeito. À tarde, depois do almoço, rua, presença nos bairros. Eu quero ser o João dos bairros, eu quero ser presente nos bairros, estando ao lado da população e dos programas da prefeitura. E outra coisa, Calazans, vou fazer o que eu assisti o Mário Covas fazer, as incertas. O prefeito vai, sem anunciar, visitar serviços públicos. O Jânio também fez. Mas ele seguiu um pouco o que o Mário Covas, antes dele, já tinha feito também. Que, aliás, foi o prefeito que antecedeu o Jânio Quadros. Visitar pronto-socorro público, AMES, escolas, serviços, administrações regionais, que serão as prefeituras regionais, para fazer ali o flagrante. O prefeito vai sem anunciar, para verificar se o serviço está sendo realizado, se os funcionários estão ali trabalhando e que eles tenham também o exemplo de atitude.
do prefeito da cidade para com a cidade e servir. Quem vai para a Prefeitura de São Paulo não vai para ter glamour, para ter prestígio, para ter força, para ter poder, vai para servir a população de São Paulo. Posso fazer uma pergunta? Pode, a gente tem que ir para o intervalo. Na lata. Na lata, a sua vitória na convenção do partido acabou gerando um racha no PSDB. Como é que você vai fazer para integrar essa turma toda e o partido novamente? Calazans, respondendo rápido antes do pedido dos comerciais que o Zanco já anunciou. Já fizemos isso, inclusive. Uma boa parte do partido já está reagrupado. Vereadores. Eu não tinha nenhum vereador apoiando a nossa campanha. Agora nós temos os vereadores, com exceção de um, que saiu com o André Matarazzo, o Adolfo Quintas. Os demais vereadores da capital estão reunidos. São 9 vereadores, já estão unidos em torno de um único projeto, o projeto do PSDB. Deputados estaduais com domicílio eleitoral na capital. Todos eles já estão em torno de um projeto único para a conquista da Prefeitura de São Paulo e o exercício também da gestão na Prefeitura de São Paulo. Deputados federais com domicílio eleitoral na capital. Eu não tinha nenhum deputado federal, apoiaram outro candidato. Agora já estão todos reunidos no projeto do PSDB em prol não só da campanha, mas também da gestão na cidade de São Paulo. E as figuras, vamos chamar, você pode perguntar, bom, mas e a plumagem do PSDB? Presidente Fernando Henrique Cardoso. Os de rica plumagem. Os de rica plumagem. De rica plumagem. São figuras históricas, importantes e de alto respeito dentro do PSDB. Eu tenho tido um diálogo com o presidente Fernando Henrique de uma estatura mais elevada possível, um homem de bem. Mora em São Paulo, gosta de São Paulo, embora tenha nascido no Rio de Janeiro, é um homem apaixonado por São Paulo, ele quer o bem de São Paulo. E, acima de tudo, é fundador do PSDB, é um homem de partido. Ele não é um homem de oportunidade. O Aloysio Nunes Ferreira, um homem de partido, senador da República, embora de São José do Rio Preto, mora em São Paulo, uma figura das mais nobres que tem o PSDB, que é o bem de São Paulo, e é um homem de partido. Para citar dois de vários exemplos de pessoas que estão se integrando e seguramente vão estar ao lado da cidade de São Paulo, do PSDB e de um projeto para estabelecer aqui uma marca, a marca da eficiência, a marca da inovação, da descentralização e da participação. Hoje eu não sou o candidato João Dória, eu sou o candidato do PSDB. Estamos com o Gente que Fala, retornaremos em instantes. Olá, eu estou aqui para tocar sua consciência. Nossa saúde ganhou o movimento Mama Amiga pela Vida, uma ação social e voluntária que trabalha pela prevenção do câncer de mama. Esse trabalho leva informação às mulheres, apoio e um toque de carinho, com campanhas como a Rede de Pontos de Prevenção e o modelo Mama Amiga, que ensina a identificar possíveis alterações nas mamas. Para saber mais, acesse e participe desse grande movimento pela vida da mulher. Você está conosco no Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, também às 6 horas da tarde, TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos. Conosco hoje, radialista Marcos Calazans e o jornalista empresário João Dória, que é pré-candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PSDB. Dória, quando você esteve aqui no Gente que Fala, um ouvinte nosso, Paulo André, tem muita identificação com o nosso programa, acompanha todos os dias, ficou encantado com tua proposta de privatização. Você se referiu à privatização de Pacaembu, Anhembi e o Autódromo de Interlagos. Hoje você falou e hoje também da iluminação pública. De iluminação pública, mas ele se encantou com a tua proposta de privatização, disse que nunca tinha ouvido
falar nesse tema. Apenas o Pacaembu nós tivemos ameaças há algum tempo, mas era mais briga da Federação Paulista com a Prefeitura do que uma proposta. Uma ampla proposta, é verdade. Bom, primeiro, Paulo André, muito obrigado, você que está nos ouvindo e eventualmente está nos assistindo aqui também. Obrigado pela referência e por ter manifestado essa posição. Eu trago para o projeto da Prefeitura de São Paulo, Calazans e Zancopé, o novo. Nós queremos inovar para fazer a mesma coisa. Eu não quero ser o Fernando Haddad do PSDB. Eu venho com a minha experiência do setor privado para transformar, para modificar e melhorar a cidade de São Paulo. E isso eu tenho muito orgulho e sei que é possível fazer. Uma das razões é você fazer o Estado eficiente. O Estado não precisa ser gordo, inchado, lento, ruim e especialmente corrupto. Ele precisa ser altamente eficiente. Para ter eficiência, ele precisa ter agilidade, capacidade, gente eficiente e o tamanho certo. Não pode ser um Estado gordo, um Estado inoperante. Então não há razão nenhuma. Autódromo de Interlagos administrado com dinheiro público, para quê? Se ele pode ser administrado pelo setor privado, com mais eficiência, mais benefício, mais modernidade, mais tecnologia, mais conforto e segurança para a população. Sem que o Calazans e você e eu e outros tenham que pagar para fazer Fórmula 1 aqui. Para quê? Eu fui duas ou três vezes à Fórmula 1. Paga? Claro que se paga, e com o setor privado. Só que todo ano o Autódromo de Interlagos representa quase 200 milhões de reais entre os custos fixos, os custos operacionais e recapeamento e o atendimento Então, às exigências não se paga. da FIA, da Federação Internacional. Não se paga, ele dá prejuízo. Não faz o menor sentido isso. No século XXI, nenhum sentido. Os autódromos, em boa parte do mundo, são privados e não públicos. E ao privatizar, você não só elimina o custo, e é um custo elevado, não é um custo pequeno. Ao longo de 4 anos, você está falando aí de quase 800 milhões de reais. Com 800 milhões de reais, você faz muitas creches, você melhora escolas públicas, você constrói 2 hospitais na capital de São Paulo, e não faz sentido que isso seja dinheiro público. E você tem ainda o ingresso da privatização. Estima-se, isso é um valor que pode mudar, mas estima-se entre 3 a 4 bilhões de reais o valor de toda a área do Autódromo de Interlagos, que vai continuar sendo autódromo, vai continuar tendo cartódromo e ainda vai ser um grande centro de espetáculos e eventos públicos para a população, com mais eficiência, com mais segurança, melhor iluminação, não atrapalha acessibilidade, não atrapalha o vizinho, nada disso. Parque AMB, aliás, a Prefeitura anunciou, voltou, disse que vai e não vai. Não faz, nós vamos fazer. Vai ser privatizado o AMB. E comigo não tem negócio de PPP, é privatização, não tenho medo de privatizar nenhum, até porque os funcionários do AMB terão uma oportunidade melhor de emprego com o setor privado que tem hoje com o setor público. O setor público paga mal, não oferece condições de trabalho adequadas, não oferece os benefícios que o setor privado oferece, e muito menos plano de carreira. O setor privado tem. Só tem medo do emprego privado o ineficiente, ou o que quer ganhar sem trabalhar. No nosso governo, na nossa administração, não. Vai trabalhar em outro lugar, ou vai atuar em outro lugar. Para ganhar sem trabalhar, não. Vai ter que trabalhar bem. E o setor privado, aonde ele atua, ele exige o bom trabalho, mas ele remunera o bom trabalho. E, finalmente, o Pacaembu, que é o estádio que eu amo de paixão. Eu morei pertinho do estádio do Pacaembu e ia a pé para assistir os jogos de futebol na minha infância, do Santos Futebol Clube, que é o meu time. Primeiro jogo, eu contei isso para vocês aqui, que eu assisti foi lá, Santos e Palmeiras, e a vitória do Peixe. Se não me engano, foi 5-1, o último gol foi do Pepe. Isso foi em 1962, Campeonato Paulista. Eu era um menino. Mas não faz sentido nenhum hoje você ter um estádio administrado pelo setor público. O estádio do Pacaembu pode ser privatizado e alguém vai dizer, mas qual é o valor do estádio do Pacaembu? Vai ter shows lá? Não vai ter shows lá. Os shows serão lá em Interlagos, no Autódromo de Interlagos, vai ser um centro de entretenimento também. Lá continuará sendo futebol, o Museu do Futebol, o Parque Poliesportivo que fica na parte de trás do Pacaembu e o Estádio Municipal do Pacaembu, Paulo Machado de Carvalho. Só que privatizado, com acessibilidade, com segurança, com eficiência, com banheiros, com uma estrutura adequada, modernizada, sem interferir na sua arquitetura e produzindo futebol. E qual é o valor do futebol? É a arena. Isso é só quem não sabe, pode até formular uma pergunta como essa. Ou os maldosos. O que vale no futebol é a arena, é o campo, porque ali você tem as transmissões de televisão, seja dos canais abertos, dos canais a cabo e da internet, e o valor daquela publicidade é um valor exponencial. É isso que nós vamos vender. E ele passará a ser administrado pelo setor privado. E, para finalizar, eu queria dizer, Zancopé, que nós vamos, com estes recursos advindos dessas privatizações, que podem alcançar de 6 a 7
bilhões de reais. Podem alcançar, não estou dizendo que vão, nós temos que fazer esse processo licitatório direito e avaliar isso de maneira mais precisa, tecnicamente mais precisa. Para onde vão esses recursos? Saúde e educação, Zancopé. Saúde e educação, que precisam de recursos para terem qualidade na oferta, tanto para a população de classe média e, sobretudo, para a população mais pobre da periferia de São Paulo. Um outro problema que a cidade tem, eu ainda ontem estava indo para casa, eu moro no Butantã. E estou indo para casa com minha mulher, e aí fiquei irritado que as pessoas estavam andando pela rua. Aí ela me chamou a atenção. Falou, lógico que tem que andar. Olha as calçadas. É o samba do crioulo doido. As pessoas não conseguem andar mais pelas calçadas. Você tem degrau aqui, você tem rampa ali, depois cai para cá, depois vira para cá. Depois, quase uma todas. baderna generalizada. Uma senhora com um carrinho de bebê, a chance então era menor ainda. E na rua. E isso não é ali onde eu moro, isso é em São Paulo inteiro. Verdade. E ninguém consegue resolver esse problema das calçadas. A última vez que eu soube a respeito do assunto, parece que a prefeitura ia assumir de uma vez por todas, ela ia fazer as calçadas e mandar a conta para o morador. Calçada na Paulista. Não, isso ela fez, né? Isso ela Então. fez. E depois também não ouvi mais falar a respeito do assunto. João, como é que você vê esse assunto das calçadas em São Paulo? É um tema, olha, pode parecer uma coisa supérflua, mas não é. Não é, não. Isso é um direito do cidadão poder andar numa calçada que não tenha irregularidade. Imagine os deficientes, os que têm deficiência de todo tipo. Como é que podem andar numa calçada? Acessibilidade em São Não Paulo. tem, ou as mães com quase carrinhos, zero. ou as pessoas com mais idade, ou as pessoas com obesidade, elas têm uma enorme dificuldade. Você mencionou bem, isso é um problema da cidade como um todo, não é um problema do Butantã, ou do bairro da Zona Sul, ou da Zona Leste da cidade de São Paulo, não é um problema de Guaianazes ou Parelheiros, é um problema da cidade como um todo, é uma falta de padronização da cidade. Eu entendo que esse é um problema que nós temos que fazer uma análise, um estudo mais profundo, mas a prefeitura tem que assumir a responsabilidade nos bairros residenciais de fazer as calçadas, através das prefeituras regionais, e fazer a manutenção. Avaliar se deve ou não ter um compartilhamento disso com a própria população. Eu entendo que o ônus da população já é grande. As pessoas já pagam seus impostos, já tem taxa demais para você agregar um valor adicional a esta população, ainda que em seu benefício. Não é o momento para isso, talvez, Calazans, diante de uma situação tão adversa da economia e do avançar do desemprego. Nós temos quase 3 milhões de desempregados na grande São Paulo, na região metropolitana de São Paulo, praticamente 1,5 milhão, 1 milhão e 800 mil só na capital de São Paulo. Então, é uma situação muito desfavorável. Agora, nas áreas privadas, ou seja, calçadas em frente a empreendimentos comerciais, estes sim, nós vamos estudar para que estes empreendimentos façam a recuperação e a manutenção, independentemente da situação econômica difícil do país. Não faz sentido. No domingo, eu fui à Avenida Paulista protestar e gritar pelo impeachment da presidente Dilma, que esta, aliás, é claramente a minha posição, é pelo impeachment constitucional da presidente Dilma Rousseff. Pois muito bem, na rua Pamplona, em frente a uma instituição bancária, não vou dizer aqui o nome de um banco, mas é um grande banco internacional, a calçada estava absolutamente estrupiada. Não estava em condições de você andar. Você tinha que sair pela rua, andar pela rua para voltar para a calçada. É um retrato da Então, cidade. não faz sentido que uma instituição financeira, na rua Pamplona, junto da região da Paulista, não consiga fazer a manutenção da calçada de frente à instituição financeira. Isso não faz o menor sentido. Nós vamos obrigar que instituições privadas, e vamos fazer isso pela consciência da cidade, não é pela intimidação e nem pelo poder, é pela conscientização que bancos, supermercados, lojas, comércios, shopping centers e aqueles restaurantes, etc., cuidem das suas calçadas, façam a manutenção em benefício próprio dos seus cidadãos, dos seus consumidores e que tenham também amor pela cidade. Já que citou a Avenida Paulista, e a interdição da Paulista aos domingos e a pretensão de interditar outras avenidas? Ótima pergunta, Zancopé. É uma medida boa e má na forma em que ela está. Aliás, a Prefeitura de São Paulo é mestre em tentar fazer alguma coisa quando faz, ainda quando faz com alguma boa intenção, metade faz mal feito. É o caso da Paulista. Você interditar a Paulista como um todo, você beneficia parte da população e prejudica a outra parcela considerável e majoritária da população. E sabe por quê? Os ouvintes, os que estão nos assistindo aqui pela AltV e os ouvintes da Rádio Trianon sabem disso. O maior conjunto de leitos hospitalares da cidade de São Paulo está no eixo da Avenida Paulista. O maior conjunto de
leitos hospitalares. Não faz sentido você interditar, dificultar e tornar mais lento o acesso aos hospitais. Às vezes, por um minuto, você está, por este minuto, entre a vida e a morte. A solução para isso, você pode permitir que o lazer seja feito em uma das vias, em uma das mãos da Avenida Paulista, e a outra siga funcionando para o direito de ir e vir e permitir esta mobilidade urbana no eixo da Avenida Paulista. Isso já acontece, Calazans, Zancopé, no Rio de Janeiro. Há 25 anos que Ipanema, Leblon, Copacabana, Flamengo e Botafogo têm uma mão, uma via fechada para o lazer e a outra aberta para os automóveis, e tudo funciona muito bem. Não há atropelamentos, não há disputa, as pessoas conseguem ter o lazer para passear, fazer ginástica, andar de bicicleta, levar seus filhos, seus cães, terem a sua oportunidade de lazer. O que não faz sentido é você fechar uma via inteira em prejuízo de toda uma cidade. Feche a metade e a outra disponibilize com justa causa para o lazer da população que mora próximo ou em torno da Avenida Paulista. Isso me leva a uma pergunta que tem tudo a ver com o que você acabou de explanar. E as ciclovias? Esse é um tema. Minha posição é muito clara. Eu sou a favor das ciclovias, não sou contra as ciclovias. Agora, o que sou contra foi a implantação feita sem planejamento. A falta de planejamento implicou num custo elevadíssimo das ciclovias. É o custo mais caro de metro quadrado de ciclovia da história. Mais caro do que as ciclovias implantadas em Londres, em Nova York ou das ciclovias em outras capitais europeias. É um absurdo. Perto de Buenos Aires custou 11 vezes mais o metro quadrado de ciclovia em São Paulo do que em Buenos Aires. E não vai me dizer que o asfalto, a tinta ou a mão de obra argentina custa 11 vezes menos do que a mão de obra, a tinta ou o material utilizado aqui em São Paulo. Falta de planejamento. Não estou nem fazendo acusação nenhuma aqui de ilicitude. Estou dizendo que a falta de planejamento estabeleceu um custo alto demais. E um excesso também. Há ciclovias implantadas em áreas onde não há ciclista. Aliás, é na maioria dos locais, né? Você não vê ninguém passar com bicicleta. É o fim da picada. Na Avenida São Luís fizeram na calçada. Pois é. E na periferia também. Rapaz. Na periferia também. Você vai nos bairros periféricos de São Paulo, o eixo da rua não é um eixo que comporta a dupla mão. Você não pode ter. Muito difícil em áreas periféricas você ter mão única numa rua. Você tem dupla mão. Não, o eixo é menor, é mais estreito, não comporta a ciclovia. Onde vai para a calçada. Para as calçadas. É um absurdo isso. É um absurdo. Para fazer numericamente a quilometragem, que olha, fiz a maior implantação de ciclovias na história de São Paulo. Bobagem, não era preciso isso. O prefeito podia ter implantado as ciclovias onde há ciclistas e onde há oportunidade de usá-la, seja para o lazer, seja para os deslocamentos. Fazer ciclovia onde não há ciclistas nem bicicletas é você molestar, é você contrariar um princípio, uma regra básica da administração pública, que é investir recursos onde é necessário. Onde não é necessário, você não deve investir, porque haverão outras prioridades. Então, houve um excesso de gastos para a implantação da ciclovia. Agora, destruir, interromper, acabar ou utilizar aquilo que o PT é mestre em fazer, olha, tudo que se fez antes de mim não presta, só vale daqui para frente, isso nós não vamos fazer. Nós vamos tratar de manter as ciclovias, não nas calçadas, mas onde elas estão implantadas nas vias, para preservar o dinheiro público que já foi ali investido. Mas lamentando que tenham sido feitos investimentos onde não era necessário. E as faixas de ônibus? Vamos ter que estudar isso com atenção e com calma. Em alguns lugares funcionam bem, outros funcionam mal. De novo, falta de planejamento. Aliás, é uma das grandes falhas da gestão atual do prefeito Fernando Haddad. Falta de planejamento. Vai fazendo e vai vendo no que dá. Não pode, você precisa ter velocidade. Eu reconheço, você não pode fazer uma coisa para a eternidade para ser implantada. Mas velocidade tem que ser precedido de planejamento, para você estudar melhor e funcionar melhor. Quer ver um exemplo de inutilidade? Aqui perto, você vai na Avenida 9 de Julho, em frente à Praça 14 Bis. Faz sentido que aquele viaduto, que não me recordo o nome, mas que passa sobre a Praça 14 Bis, na extensão da Avenida 9 de Julho, seja fechado aos automóveis para permitir apenas ônibus e táxis? Quando você vai no horário de pico, você que está nos ouvindo, nos assistindo, experimente passar entre 7h30 da manhã e 9h30 da manhã, ou entre 5h30 da tarde e 7h30 da noite. Você vai ver aquela alça, aquele pontilhão, ocupado por 2 ou 3 ônibus, 4 ou 5 táxis e milhares de automóveis congestionando as duas vias laterais. Não faz o menor sentido, falta de planejamento, de observação, de cuidado e de zelo pela cidade.
Por isso é que o prefeito vai ser presente e nós teremos eficiência na gestão pública, até para evitar absurdos como esse. Já que você falou no transporte coletivo, nos ônibus, eu sei que é um assunto difícil de você fazer uma transformação no transporte coletivo. Mas eu acho Mas que é possível. é possível, João, e tem uma atitude que eu acho que resolveria uma boa parte disso tudo. Tem muito ônibus que não tem condição mais de trafegar. É lógico. Por que não se tira, não se proíbe? Você tem que dar, sei lá, é a partir de. Tem que ter no máximo não sei quantos anos a viatura. Os táxis têm que ter 10 anos Então, apenas de vida. tem que haver uma regra e tirar. Mas tem coisa que não parece, você se sente. Sabe? O que é aquilo, rapaz? Calazans, a regra até existe. O que não existe é o cumprimento da regra. Existe a A regra? regra existe, ela estabelece com clareza os editais da prefeitura em relação ao transporte público, exige a renovação das frotas, exige inclusive a renovação do combustível das frotas. As frotas de ônibus das empresas concessionárias, hoje, majoritariamente, consomem diesel, quando já deveriam ter o combustível que não poluísse, ou permitisse que este processo de reciclagem já estivesse implantado. Não vem sendo cumprido, porque a prefeitura não faz a fiscalização como deveria fazer. Outro aspecto, o conforto dentro do ônibus. Não é só a modernidade do ônibus, é o conforto. Ar-condicionado. É inacreditável que em São Paulo, no século XXI, você tenha a maior parte dos ônibus sem ar-condicionado. Isso é um dever, uma obrigação mínima de conforto para as pessoas que fazem uso do ônibus. Como os que usam o metrô e o trem, onde há o ar-condicionado, você vai no transporte sobre rodas, você tem 2/3 desse transporte sem ar-condicionado. Isso é um absurdo, você não conferir esse conforto mínimo. Pessoas que ficam 1 hora, 1h30, às vezes 2 horas dentro do transporte coletivo, ou mais tempo, não terem direito minimamente a isso. Ou o conforto do motorista, que vive numa situação desumana, dirigindo horas e horas e horas, não tem direito a ter o ar-condicionado no ônibus, também para o seu conforto, ou o cobrador, não faz o menor sentido. É preciso que a regra seja aplicada e que ninguém tenha rabo preso. Não estou aqui fazendo acusação aos concessionários de ônibus, mas é preciso ter um entendimento melhor, mais profissional, mais transparente, mais eficiente, para que o transporte público na capital de São Paulo seja mais eficiente, mais pontual, melhor conforto e, principalmente, possa reduzir a poluição na cidade. Tudo isso que nós abordamos aqui, conversamos, né, são propostas que são repetidas. Mas você tem uma proposta que eu nunca ouvi, que é a cidade digital. O que é a proposta que o João Dória traz para São Paulo de cidade digital? Copé, obrigado até você ter feito essa pergunta. Tem surgido em alguns debates e nós colocamos com clareza. Esse é um dos nossos projetos inovadores para a cidade de São Paulo. É trazer São Paulo para ser uma cidade digital, uma cidade 5G, uma cidade que respeite e compreenda a tecnologia a serviço do homem, a serviço dos negócios, a serviço da economia e a serviço da sociedade como um todo. Não faz sentido você ter uma cidade analógica, uma cidade do papelzinho e do carimbinho. Papelzinho e carimbinho é corrupção na certa. Põe a burocracia, escolha a corrupção, porque é o que vai acontecer. A hora que você digitalizar a cidade, tiver os processos todos em computador, seja para uma pequena reforma, seja para autorização de funcionamento de um comércio ambulante ou instalado, efetivado, você vai reduzir a corrupção, agilizar este procedimento e permitir um usufruto melhor dos valores da cidade. Vai permitir também que as pessoas tenham Wi-Fi em todos os pontos da cidade, para que elas possam utilizar o celular, que muitas vezes é a fonte de receita e de vida de muitas pessoas que já vivem na cidade de São Paulo. Sem o celular, ele não consegue ter a oportunidade de renda. O celular é um instrumento hoje social, não é apenas um instrumento de comunicação ou de lazer. Ele é um instrumento social, de trabalho e de renda para a população. O Wi-Fi existe em alguns pontos da cidade. Pois é, mas nós vamos multiplicar isso em larga escala com o apoio das operadoras. Nós vamos, inclusive, reduzir custos para a Prefeitura de São Paulo e colocar a cidade 5G gradualmente, num prazo de 2 anos, sair do 4G, 3G, 4G para o 5G, cidade banda larga. Vou dar um exemplo concreto aqui. A Prefeitura de Águas de São Pedro foi escolhida pela Telefônica Viva, uma empresa de capital espanhol, e que atua aqui no Brasil, um investimento só esse ano, 9 bilhões de reais de investimento em 2016 em modernização de tecnologia. Escolheu a cidade de Águas de São Pedro para fazer uma cidade digital. Hoje, Águas de São Pedro, aqui no interior de São Paulo, é uma cidade digital. Você tem todo o atendimento 4G, eles já vão migrar para o 5G, para a eficiência digital. E quando você tem no seu celular, Calazans, o acesso à informação dos ônibus,
do transporte coletivo, trilhos, para você ter a oportunidade também no trem e no metrô, na saúde, na educação, em serviço e até na denúncia de serviços mal feitos, serviços públicos mal feitos, é através do celular que você vai estar conectado. E mais do que isso, geração de oportunidades de emprego com empreendedorismo. Hoje, Zancopé, você com um celular consegue ter um negócio na sua casa. Você não precisa de um endereço, você não precisa alugar, não precisa comprar. Você na sua casa pode ser um empreendedor, desde que você tenha serviço de dados, uma boa ideia e utilize o celular com a frequência de dados permitido por uma ação tecnológica adequadamente disponibilizada. Para finalizar, os que nos ouvem e nos acompanham aqui, na Zona Sul de São Paulo, se você for lá no extremo de Parelheiros, você não consegue nem falar no celular, quanto mais utilizar dados no celular. Nós vamos reverter esse processo com investimentos privados, não vai ser dinheiro público não, vai ser dinheiro privado, para fazer de São Paulo uma cidade digital, ou como dizem nos Estados Unidos, uma smart city, uma cidade inteligente. São Paulo, século XXI, cidade jovem, cidade moderna e não no atraso em que ela se encontra. Estamos chegando ao final desta edição de Gente que Fala. Eu preciso destacar que você me surpreendeu quando no programa que nós participamos aqui, eu perguntei sobre vacina, você disse, não, na minha empresa eu já cuidei todos os funcionários. Foi. Fizemos a vacinação de todos, no primeiro dia da vacina. Uma ideia, uma visão empresarial que poucos têm no Brasil. E eu me encantei só com esse detalhe aqui e tenho certeza que você tem muito mais a oferecer. Calazans, e o contraponto disso que você está dizendo, meu filho, um dos meus filhos e minha nora pegaram H1N1. Ninguém encontrava o tal do Tamiflu. Imposto nenhum de saúde, a esculhambação total. Então, olha o contrassenso. Perderam horas para conseguir encontrar. Um empresário chama todo mundo e vacina a empresa dele todo, você, coitadinho, não consegue o remédio para sair fora do tal da H1N1. Aquelas medida prática, não só a medida humana, mas prática também. Qualquer profissional fora da sua empresa é prejuízo para a empresa. Prejuízo para ele, evidentemente para a sua saúde, mas prejuízo para a empresa. Ele é ausente, não produz. Não produzindo, ele não gera resultado, não gera receita. Então, é uma visão prática. E essa visão que nós queremos colocar para a Prefeitura de São Paulo. A visão prática, a cidade tem que caminhar, tem que andar, ela tem que pulsar, ela tem que gerar oportunidades, tem que ser uma cidade feliz e com pessoas que sejam apaixonadas por São Paulo e protejam a cidade. E não como ela está rigorosamente abandonada. Calazans, um abraço. Calazans. Obrigado, viu, Zancané, imagina, olha. Não, mas olha pode ser fui o agora, Zancané do Zancopé. Fui longe agora, hein? Denuncia a idade fácil. Aliás, Dória, que Deus o tenha. Você disse que no dia seguinte não é possível, mas quanto tempo demora para alterar a velocidade na marginal? Na semana seguinte, só não faço no dia seguinte, porque você tem que trocar todo o emplacamento. Mas na semana seguinte, isso aqui já é determinação. Aliás, um bom prefeito em São Paulo precisa saber assumir riscos e assumir a sua própria liderança da cidade. Na semana seguinte, você que está nos assistindo, nos ouvindo, a velocidade nas marginais Tietê e Pinheiros volta ao que era antes, 90 e 70 quilômetros, com acompanhamento dos radares, mas não para multar, mas para orientar, fiscalizar e fazer com que essa cidade ande rápido. Acelerando é que nós vamos fazer São Paulo crescer. João Dória, grato por ter vindo ao Gente que Fala. Obrigado. Eu queria agradecer mais uma vez a vocês, Zancopé, Calazans. Pode me convidar outras vezes, estarei aqui. Obrigado, um bom dia para vocês. Gente que Fala tem a direção-geral do jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Pedro Schiavon, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Benê, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim. Na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira e Iago Matsumoto. Estaremos de volta segunda-feira, meio-dia. Gratos, até lá.